Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Lembrando que nós estamos aí com a série Não Há Impossível para Deus. Se você ainda não assistiu, nós sabemos que não há impossível para Deus, mas Deus requer de nós algumas coisas que nós precisamos ter quando o impossível vai acontecer. E nós vimos aí no primeiro vídeo, nós falamos sobre prontidão, agora expectativa. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Você tem dificuldade em obedecer? Sobre obediência eu venho falar para você no livro de Lucas, no capítulo 5. Mas eu te peço, me ajude, porque assim como essa palavra que vai acontecer aqui hoje, vocês vão ver que essa palavra se encaixa muito com o que eu estou fazendo aqui. E eu quero te pedir, me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Me ajude curtindo o vídeo, isso é muito importante para que o YouTube divulgue mais, para que mais pessoas venham conhecer a palavra, para que mais pessoas sejam tocados pela verdadeira palavra do nosso Rei Jesus. E eu quero pedir você também, que já se inscreveu, se possível, se você continuar aí comigo e quiser continuar assistindo os vídeos, vai lá e digita no sininho para que você possa receber as notificações sempre que um vídeo sair. E vamos falar um pouquinho de Lucas 5. Jesus caminhava sobre a praia e de repente ele começa a pregar. Onde Jesus estava, com certeza, a palavra do Senhor estava sempre com ele, E ele é a própria palavra. E as pessoas, a palavra fala que as pessoas estavam apertando Jesus e quando ele olhou, ele viu 2 barcos, onde os pescadores estavam lavando as redes, porque tinham acabado de chegar de uma pesca e que não tinha sido uma boa pesca. Às vezes você que está aí, tem saído para pescar todos os dias e volta triste, volta cheio de amargura no coração, volta desanimado. Você precisa ouvir essa palavra, porque essa palavra vai trazer renovo e ânimo para você. Pedro estava ali, ainda chamado Simão, estava lavando a sua rede. Mesmo que ele não tivesse pego nada, ele estava se preparando para o novo, no outro dia. A palavra do Senhor fala que ele havia acabado de chegar de uma pesca. E quando ele lavava, ele retirava aquilo que ele não queria ter pescado. Ele queria ter pescado peixes, mas ele retirava algas, sujeiras, coisas que vinham quando ele lançava aquela rede. E eu te pergunto, às vezes você passa o dia pescando e às vezes você não colhe aquilo que você precisa. Você não consegue trazer os peixes que você quer trazer. Às vezes você está trazendo tristeza, você está trazendo xingamentos, você tem visto as portas se fechar e você está desanimado. Então eu te convido, assim como ele fez, Simão, quando ele estava ali lavando, Jesus de longe, mesmo aqui pregando, Jesus olhou e viu Simão. Ele viu que Simão estava disposto a ter um recomeço. E ele começou a caminhar e foi até aquele barco e pediu para que Simão retirasse o barco da praia e voltasse com o barco mais um pouco. E Simão prontamente obedeceu. Lembra aí? Prontidão. Foi o nosso primeiro vídeo, Então nós vemos mais um exemplo da prontidão. E a palavra fala que eles se afastaram e Jesus, afastado, ele continuou a pregar. Quando ele terminou de pregar, ele olha para Pedro. Você pensa que ele ia simplesmente usar Simão e ir embora? Não. Ele olha para Simão e fala, agora afasta o seu barco e lance novamente a rede. Isso no versículo 4. E olha a resposta. Que resposta que Simão deu a Jesus. E respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque mandas, eu sou obediente. Porque mandas, eu te escuto. Porque mandas, eu faço o que você me fala, porque eu creio em ti. Olha, Simão já chamava Jesus de mestre. Simão teve a prontidão de permitir que Jesus entrasse no seu barco. Às vezes você tem um trabalho,
Essa ferramenta do trabalho de Simão, ele colocou à disposição de Jesus. Às vezes o seu trabalho você não coloca à disposição de Jesus. Às vezes você é daquele que fala assim, eu separo o trabalho da minha fé. Mas eu vou te falar que isso não tem como. Porque Jesus está em todos os tempos, em todo momento. E Ele quer estar com você. E isso é o mais gostoso, é que Ele quer estar comigo e com você. E aí quando Simão fala essa palavra, isso vem ao nosso coração. Porque ele passa por cima do seu ego, porque ele era o profissional. Ele ali era o pescador de peixes. Mas ele tinha acabado de voltar de uma pesca. Ele sabia que naquele mar, naquele momento, né, o pescador tem a hora certa de pescar. E ele sabia que aquele momento não tinha. Mas aí ele já mudou de postura, sabe por quê? Porque ele teve prontidão em afastar o seu barco. E ele teve a prontidão e expectativa. Quando mesmo Jesus de longe, Jesus estava pertinho de Simão. Jesus pregava para a multidão que estava à distância, mas falava ao coração de Simão. Às vezes nós não deixamos Jesus falar no nosso coração. Esse, para mim, é o principal. Porque quando Jesus falou com Simão, ele falou, mestre. Olha, ele já reconheceu em Jesus algo que ele não tinha reconhecido. Peraí, ali, naquela situação de pescador, ele era o mestre, né? Mas ele viu que Jesus estava acima dele, porque ele parou e ouviu a palavra. Eu vou te falar uma coisa. Se você espera impossível de Deus na sua vida, e você não tem paciência em ouvir a palavra de Deus, se alguém que vai falar da palavra se aproxima de você e o seu coração se fecha, o impossível de Deus não acontece. Só que Jesus, sendo Deus, né, sendo filho de Deus, já conhecendo o coração de Pedro, ele avistou aquele homem de longe. Jesus te vê de longe. Ele vê que você volta triste muitas vezes, que você não consegue, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, naquilo que você tem lutado, naquilo que você tem lançado a rede e não tem conseguido colher. Jesus tem visto. Na saúde, né? Qual é o seu tema? Um filho que mexe com droga, um filho que te dá problema, numa filha que não te respeita? O que você tem vivido onde você lança a rede e você não colhe nada? Pois Jesus tem visto, assim como ele viu com Simão. E aí Jesus começa a falar da palavra. Você ouve a palavra de Deus. Você tem prazer em ouvir. E Pedro, né, que ainda não havia sido chamado de Pedro, Simão, vamos dizer assim, Simão, que ainda não tinha ouvido falar de Jesus, ele deixou Jesus entrar no barco. Você tem deixado Jesus entrar na sua área de trabalho, na sua ferramenta, na sua família, na sua saúde, no seu coração, no seu casamento? Será que você tem deixado? E Jesus quer isso de nós. Quando Jesus entrou, Jesus fez a obra dele. Ele falou para a multidão, mas ele viu aquele que estava perto. Ele não deixou de ver. Ele não usou aquele homem, não usou a ferramenta daquele homem e foi embora. Ele falou, agora é com você. Arreda, vamos lá. E lança a sua rede. E aí Pedro dá essa resposta maravilhosa. Será que você pode dar essa resposta para Jesus? Você vê tudo errado. Tudo que você sonhou dando errado. Tudo que você lutou, você não vê os resultados. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Recomeçar sobre a palavra de Deus por causa da obediência. Eu quero muito, muito saber lançar minha rede. Eu quero muito obedecer. Eu quero muito ouvir a palavra. Eu quero que Jesus faça parte do meu trabalho, da minha ferramenta de trabalho. Eu quero que Jesus faça parte do meu casamento, da minha família, da vida dos meus filhos, né? De tudo onde eu estou envolvida, eu quero que ele se envolva. Não tem como eu separar. E aí, olha que coisa maravilhosa que eu vou ler para você. Quando você se prontifica, olha o versículo 6. E fazendo assim como Jesus mandou, fazendo assim como Jesus tem mandado para você, que você reluta tanto, né? Aí você fala, como, Adriana? Lê a palavra. Ouve vídeos de pregação, ouça pastores falando, pessoas que você sabe quais são os frutos dessa pessoa, para que a sua fé seja edificada e para que você consiga reconhecer a voz do Espírito. E ele falava assim, colheram uma grande quantidade de peixes
e rompia-se-lhes a rede. Gente, olha que tremendo. Ele tinha voltado, ele conhecia aquele lugar, ele sabia que ali não ia dar nada, mas sobre a palavra de Jesus, ele foi lá e lançou a rede. Lança a sua rede. Faça com que a sua rede venha romper a tal ponto que aconteça como aconteceu com Simão. Simão chegou, chamou outro barco e falou, venham aqui, ajuda a gente aqui, porque o nosso barco não vai dar conta. E a palavra do Senhor fala que os dois barcos, ambos os barcos, vieram a se encher sem que viessem a pique. Quase foram a pique de tanto que eles pescaram. E isso, gente, deixou Simão impactado. Quando Simão viu aquilo, ele era um profissional, ele sabia que não conseguiria, mas ele, pela fé, ele fez aquilo. A palavra fala assim, lá no versículo 8. Então, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Sabe? Quando nós conseguimos entender que houve algo que foi um verdadeiro milagre, que não é na sua força, não é na força do seu braço, mas esse poder veio do alto, ele se prostrou e ele reconheceu que ele era um pecador. Sabe, quando você reconhece a grandeza e o poder de Deus, algo ainda maior vai acontecer. Porque às vezes nós estamos firmados naquilo que os nossos olhos veem, nós estamos firmados naquilo que é o natural. Ele pegou o peixe, ele trouxe o alimento, ele trouxe o seu trabalho, mas aí a partir desse momento, quando ele olha para ele, ele se envergonha, ele se prostra diante de Deus e reconhece a grandeza de Deus, Jesus então vira para ele e fala assim, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que eu quero trazer para você nessa palavra? Eu quero trazer que Jesus, ele tem um plano sim sobre a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa vida, em tudo isso que eu coloquei para você e também nisso que você está falando com Deus aí agora. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele quer trazer algo acima, algo sobrenatural. Sabe o natural? Isso que você está precisando? Ele tem poder para fazer. Sim, ele tem poder para fazer. Mas sabe, aquilo que você nem imagina é o que ele quer fazer através da sua vida. Por isso que eu falei que esse vídeo, ele tem a ver comigo. Porque quando Jesus entrou aqui, ó, no meu barquinho, quando eu dei a Jesus toda a ferramenta do meu trabalho, ele me chamou para ser como Pedro. Se você será pescador de homens, eu amo trazer a palavra do Senhor para você que está aí. Não para te pescar para mim, não, para te mostrar para ele, para revelar Jesus na sua vida. Então, o que eu digo para você é que Jesus tem algo ainda maior do que isso que você tem buscado. Sabe? Lança sua rede, seja obediente e tenta acreditar a todo tempo, acima da sua força, que Jesus, ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Ele vai te levar além. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa. E que você não se esqueça dessa palavra. Tá desanimado? Não desanima não, levanta a cabeça e lança a sua rede. Continua em obediência e deixa Deus operar em você e através de você. Não esqueça, se possível, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e fica comigo para que você e eu possamos aprender sempre aos pés de Jesus. Um prazer ter você por aqui. Obrigada pela sua companhia. Que Jesus abençoe vocês. Até a próxima.